História sem crise. Fala família, tudo bem? Quem fala com vocês aqui do outro lado do fone é o professor Vitor Mascarini e hoje, galera, temos um episódio super especial. No tema de hoje, questões étnicas raciais e o processo de mestrado. E para comentar e falar sobre esses dois temas nesse episódio especial 2 em 1, eu trouxe um convidado muito especial, o professor mestre Rafael Oliveira. Porém, eu não vou pedir para ele se apresentar agora, queria pedir antes para que vocês seguissem o História Sem Crise no Instagram, seguissem o História Sem Crise lá no TikTok, seguissem o História Sem Crise no Twitter, seguissem a gente também agora no Threads, não sei se é assim que se pronuncia, mas bem, se inscreva também no nosso canal no YouTube, a gente está subindo os episódios do podcast lá, em breve a gente vai ter vídeo, estamos preparando tudo de uma maneira muito especial, também siga a gente no Spotify para acompanhar os episódios em primeira mão. Então é isso, pessoal. Fiquem agora. Pode se apresentar, meu querido amigo Rafa. Tudo bem? Beleza? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Espero aí de alguma forma contribuir com essa discussão tão importante que faz tanta falta, né? E há muitas lacunas na nossa sociedade aí com relação a esse tema. Bom, meu nome é Rafael de Oliveira Taborda, né? É o nome de casamento. Eu sou formado em História, fiz pós-graduação em formação de docentes para a área do ensino superior, fiz após isso mestrado profissional em Educação, né, em Gestão e Práticas Educacionais, o qual gerou aí um guia pedagógico para discussões com relação à família negra e educação, né? É um guia pedagógico para discussões étnico-raciais que abordam essas questões sobre a família negra histórica e contemporânea. Eu sou atualmente professor do Estado, leciono História, estou há quase 10 anos nessa trajetória aí, né, no universo da educação aí, na linha de frente, né, da educação do Estado. Rafa, e conta um pouquinho pra gente o que te fez professor, e por que professor de História, né? Quando às vezes alguém me pergunta por que eu me tornei professor, logo vem a segunda pergunta, né? E por que História? Então explica isso um pouquinho pra gente. Sobre a parte do caminho, né, que me levou ao mestrado, né, que me levou à pesquisa, ou que me levou primeiramente a ser um historiador, eu penso que quando eu estava no ensino médio, eu sempre me interessei muito mais pelas matérias de humanas do que as matérias relacionadas às exatas ou às ciências naturais. Eu sempre achava muito bacana assim, essa questão de discutir as questões que estão mais próximo da gente, né, as questões sociais, os problemas da sociedade, né, todo o conhecimento histórico que os professores transmitiam. Eu tive muita sorte que durante a minha vida inteira eu estudei no Estado e tive sempre bons professores e eles me instigaram bastante com relação a essas questões, né. Então, quando eu escolhi fazer História, na verdade eu queria fazer Filosofia, né? Mas nas universidades que eu pesquisei, ou já tinha passado o processo seletivo, eu tinha perdido, ou acabou não abrindo vagas, enfim. Aí eu acabei optando por História, que era uma matéria paralela ali que eu gostava muito, e acabou dando super certo, porque eu me vi totalmente ali engajado e falei, não poderia ter feito outra coisa que me fizesse tão feliz, né, nesse processo todo.
E Rafa, conta pra gente como que você parou no mestrado, quais caminhos um estudante deve trilhar, né, um recém-graduado para entrar no mestrado, os tipos de mestrado, se essas diferenças são decorrentes dos tipos de instituições, o que se faz quando você é aprovado no mestrado. Conta um pouquinho pra gente essa sua experiência que é tão rica. O meu mestrado, na verdade, né, ele resultou da minha tese de conclusão de curso na graduação, que era estudar justamente a família negra, só que era numa perspectiva historiográfica, ou seja, essa perspectiva é onde eu estudo o tema de família negra, só que por meio das discussões que já foram feitas por outros historiadores. Então, o que foi falado na história por meio desses pesquisadores que trabalharam essa temática. Então, eu fiz um trabalho de levantamento bibliográfico para verificar o que se tinha de informação de estudos até então com relação ao tema da família negra. E depois eu fui tentar isso ficou muito presente, né? Na verdade, trabalhar as questões étnico-raciais e o tema da família negra, que eu trabalhei no mestrado, na verdade foi um projeto que eu desenvolvi muito influenciado pelos os recortes temáticos que a universidade me forneceu. A minha primeira opção, na verdade, era trabalhar com a questão da imigração boliviana no Brasil. Mas eu vi como segunda opção a trabalhar as questões da escravidão no Brasil no século XIX. E aí acabou recaindo para mim a segunda opção e eu me vi diante desse tema, porque foi um tema que ficou muito aberto para mim na graduação, não tinha entendido muito bem e eu acabei indo pesquisar mais, então me interessou mais essa vertente, né? Então, nesse primeiro momento, foi isso que ocorreu, que me motivou a ir fazer um mestrado com essa temática, e deu certo, porque o tema abordado até então, ela tem poucas abordagens, e são poucos os historiadores, e são poucas as pesquisas relacionadas a esse tema. Então, abriu uma lacuna aí para eu, posteriormente, chegar até o doutorado, né, no qual acabei não dando continuidade, mas ele abriu portas porque o tema tinha uma certa carga inédita ali, né? Bom, agora falar um pouquinho sobre o processo, né? Como é que aconteceu comigo, como é que foi. As universidades em gerais, cada uma tem vários programas, né? Na linha de história você tem, por exemplo, o USP, Unicamp, Unesp, todas elas têm a linha de história social, né? Só que na universidade que eu fui fazer o mestrado, a Universidade de 9 de Julho, ela não tem o campo de história específico de mestrado. O campo de pesquisa geral é educação. Então eu acabei relacionando o tema de educação com a minha pesquisa em relação à temática da família negra. E aí foi aí que eu parti para desenvolver o meu projeto de pesquisa, né, em torno dessa temática. Então, eu tive que relacionar o tema da família negra com o tema, de alguma forma, contribuir ou fazer algumas aplicações ou abordagens dentro da educação com esse tema. O processo, né, ele acontece em algumas etapas. Eu costumo dizer que são 3. Outras, aí depende da universidade, às vezes 4, mas na minha, eu fiz o processo primeiro da escrita do projeto. Então você cria o projeto, desenvolve o projeto, você tem que ter objetivos com esse projeto, você tem que ter uma hipótese precária, que a gente chama, né, que é uma ideia geral do que você vai conseguir, na onde você vai conseguir chegar, ou o que você vai conseguir responder com esse projeto, né? Ele parte de um problema. Você tem que ter primeiramente um problema de pesquisa, ou seja, você tem que ter algo a ser pesquisado. Você não faz nada sem ter um questionamento antes. Então, a minha ideia era saber se a família negra histórica lá do século XIX, né, que eu vou explicar mais para frente aí com as questões, né, a família negra histórica, ela tem relação cultural, política, social ou estrutural, né, com a família negra contemporânea, se ela tem alguns traços históricos que permaneceram e o que mudou, né? Então eu fui investigar isso, essa era a minha dúvida,
e a partir daí para relacionar com o universo da educação, que foi, no fim, desenvolver um guia pedagógico com práticas de intervenção pedagógica em sala de aula, relacionadas às questões étnico-raciais e também com uma abordagem em relação à família negra. Então, Rafa, depois do aluno passar pela banca, ser aceito e estar presente ali ao programa de mestrado, como que é o dia a dia, esse período, no seu caso acredito que tenha sido 2 anos, né? Mas como que é estar dentro do mestrado, ser um aluno mestrando? O que esse aluno deve cumprir, o que ele deve pesquisar? Eu sei que as instituições têm programas diferentes, então o que você cumpriu no seu processo de mestrado a partir do momento que você já tinha sido aceito? Certo. Na verdade, o ingresso ele acontece, então, né, eu acabei não colocando aqui as outras partes, né? Então, primeiro você entrega esse projeto que eu acabei de descrever, você faz a prova que tem relação direta com o seu projeto de pesquisa, né? Como a linha lá é educação, você vai fazer uma prova escrita que tenha temas abordados relevantes dentro da área da educação, temas e problemas que estão vinculados à área de pesquisa em educação. Então você vai fazer uma prova escrita dentro dessa temática. Passando nessa prova, você vai fazer a prova de proficiência numa língua estrangeira. No primeiro momento é em inglês, que você acaba fazendo uma prova. Na universidade que eu fiz, ela não era eliminatória, ela era classificatória. Então ela te classificava, vamos dizer assim, te colocava à frente se você fosse bem nela. Então ela não era um recurso que te eliminava. O que te eliminava era o seu projeto, a relevância do seu projeto de pesquisa e a banca, porque a terceira etapa seria a banca, né? A banca é quando você tem a entrevista ali, você vai ser entrevistado pelos pesquisadores que têm interesse ou têm afinidades com o trabalho ou o projeto de pesquisa que você está desenvolvendo. Então você vai fazer uma entrevista com eles, né? Ou elas, dependendo, né, da área. E aí você acaba ali debatendo o tema do seu trabalho, discutindo a relevância, verificando a sua disposição para o trabalho dentro da academia, né, verificando a sua disponibilidade de horário, verificando a sua condição financeira, porque tem alguns custos, né, dependendo da universidade. Então tem esse processo preliminar para o ingresso, né? Então ali já na banca eles verificam se você vai cumprir com o processo, que é estar presente, né, no cumprimento de todos os créditos, que são as matérias e temas que você vai trabalhar, né? São várias linhas de pesquisa, cada linha de pesquisa tem matérias a serem cumpridas, então que se chamam créditos, e aí você vai ter que cumprir com esses créditos, né? Após isso, ele já verifica se você tem disponibilidade de fazer o chamado módulo internacional. Lá na universidade tem isso, que é você viajar para fora do país ou ter contato com uma universidade fora do país e divulgar. É um processo de divulgação de pesquisa científica. No meu caso, eu fui para o Chile, na Universidade do Chile, eu passei pela Universidade do Chile, pela Universidade de Tecnologia do Chile, e lá a gente desenvolveu algumas trocas vamos dizer assim, trocas culturais, além de tudo, né? E também divulgação científica. A gente apresentou nossos trabalhos, o que as linhas de pesquisa da nossa universidade estavam produzindo no Brasil, aqui no país, e o que estava sendo produzido lá no país. Então, não só as pesquisas em processo, mas também pesquisas concluídas eram apresentadas, e além de todo o seminário que você participava, com os problemas e abordagem de pesquisas por lá e por aqui também, no Brasil. Após esse processo, você vai fazer, portanto, a prova de proficiência. Aí sim, ela é eliminatória e você realmente vai fazer a prova que vai ali no processo. Sem ela, você não pode defender a sua dissertação. Então você tem que ser aprovado na prova de proficiência. E, por fim, você tem que, além de cumprir todos os créditos, ter toda essa dedicação, né, de tempo, de, vamos dizer assim, de disponibilidade,
para cumprir os créditos e também desenvolver a sua pesquisa, você vai, por fim, fazer a defesa, né? E a defesa ela acontece em 2 etapas. A primeira etapa se chama qualificação, é quando a banca é escolhida pelo você junto com o seu orientador, né, orientadora, para poder escolher as pessoas que vão fazer parte da sua banca. No mestrado é obrigatório são 2 pessoas pertencentes à universidade que está sendo desenvolvida a pesquisa, no caso o meu orientador faz parte, e uma pessoa de dentro da universidade que tem, vamos dizer assim, algum interesse pela temática, ou já fez pesquisas dentro da temática, ou de alguma forma vai contribuir com o seu trabalho, né, na banca. E uma pessoa de fora da universidade. E aí pode ser diversas, às vezes é do conhecimento. Normalmente essa pessoa é escolhida pelo critério acadêmico mesmo, de formação nessa linha de pesquisa que você está desenvolvendo. Então, é mais ou menos esse núcleo aí que é escolhido para trabalhar na sua banca e, junto com você, contribuir para o seu trabalho, que é isso que é o que mais importa. Você sendo qualificado, ou seja, identificou-se que o seu trabalho é relevante, cumpriu com a estrutura, né, todo o processo de uma escrita científica, de toda a estrutura de um trabalho de mestrado, aí você vai para a etapa de defesa, que normalmente acontece depois de todas as ponderações e contribuições que os professores da banca fizeram para contribuir com o seu trabalho, e aí você, feito todo esse processo, você, por fim, faz a defesa. Bom, e assim, Rafa, eu também tenho uma colocação a fazer a respeito do quão complexo pode ser o processo da entrada do estudante no mestrado e na continuidade do período do mestrado. Por quê? O mestrado, ele pode colocar ao estudante horários muito complicados durante a semana. Se a gente pensar num contexto onde o pesquisador ou a pesquisadora precisa sobreviver, logo ela tem que trabalhar, dificilmente ela vai encontrar um período de trabalho que dê para que ela cumpra os créditos, no caso as disciplinas, já que muitos mestrados têm disciplinas, umas de manhã, umas à tarde, umas à noite. Então, assim, a gente pode até interpretar que o processo de mestrado e doutorado é um processo excludente. É fácil a gente imaginar que pode haver milhares de excelentes pesquisadores que não conseguem dar sequência ao seu processo de pesquisa porque precisa desse trabalho totalmente flexível. No caso aí, é bem complicado. O mestrado, ele exige tempo, né? Então, normalmente você vai ter que, vamos dizer assim, ou fazer o mestrado ou trabalhar nesse sentido, ou pelo menos trabalhar em horários diferentes, porque dependendo dos créditos e dos horários que as disciplinas estão sendo ofertadas, pega o período quase integral. Ele vai usar, na maioria das vezes, o período da tarde, o período da manhã e o período da noite, dependendo da disciplina. Mas normalmente acontece no período da tarde, né? Pelo menos lá na universidade foi assim. É lógico que tem matérias que são ofertadas no período noturno e também ofertadas no período da manhã. Porém, em algum momento, essa pessoa vai ter que abrir mão, porque vai ter matérias essenciais que ela vai ter que cumprir num desses horários, que, na condição dela, trabalhando da segunda a sexta, das 8 às 6 da tarde, infelizmente ela não vai conseguir cumprir. Por isso que ali na banca, antes da pessoa ingressar no mestrado, ela é questionada na banca de entrada, né? A banca de entrevista mesmo do candidato. Então, nesse primeiro momento, a pessoa é questionada. Você tem disponibilidade de horário? Você tem como cumprir com os créditos? Eles acontecem de forma integral. Os 3 períodos vão ter matérias e, dependendo da sua linha de pesquisa, você vai ter que cumprir essas disciplinas ofertadas nesses horários. Se chegar no final do período, né, no caso do mestrado, 2 anos, aproximadamente, né, 2 anos, 3 anos, no meu caso foram 2 anos, e você não tiver cumprido as disciplinas, você vamos dizer assim,
você não consegue defender e, portanto, você acaba saindo do mestrado, né? O seu processo ali é encerrado, porque você não cumpriu com todo esse processo. Então, para uma pessoa que trabalha segunda a sexta, das 8 às 6, infelizmente, fica difícil, né, prosseguir em trabalhar com pesquisa stricto sensu, né, que fala, né? Bom, dando continuidade ao nosso episódio, pessoal, o Rafa, ele fez uma pesquisa muito interessante, na qual eu vou ler o tema dela para vocês. Família Negra e Educação, um guia para discussões sobre identidades e heranças culturais. Rafa, agora eu queria que você abordasse tudo aquilo que você realizou e tudo aquilo que você teve que ir atrás para colocar em prática e construir a sua pesquisa. Beleza. Bom, esse trabalho, né, ele, vamos dizer assim, como eu já havia dito, né, ele veio de influência da minha pesquisa de conclusão de curso na graduação. Como eu falei, eu já tive contato com os historiadores, né, e com as pesquisas que tinham trabalhado o tema da família negra do século XIX, mas meu grande desafio foi relacionar com esse tema com a educação de alguma forma. Então, foi sugerido, né, pelo meu orientador e pela banca também de qualificação, que eu fizesse um projeto, uma pesquisa-intervenção, que era transformar essa minha pesquisa de mestrado num produto final, que é um guia de orientações para as questões étnico-raciais, com temas a serem abordados, como abordar, né, um conteúdo teórico também para o professor ou a professora que está ali interessado em abordar esse tema em sala de aula, ter ali uma noção de quais caminhos, ou por quais caminhos esse tema se inicia, né? Na verdade, esse tema ele tem um peso aí que eu pensei no sentido de força de lei, porque nós temos no Brasil a Lei 10.639 de 2003, que ela trata do cumprimento, né, e da obrigatoriedade, na verdade, do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira em sala de aula em todos os, vamos dizer assim, todos os âmbitos educacionais, tanto universitários, quanto escolas públicas e privadas. Então, como é que seria, né, para um professor naquele período, né, ou posteriormente a isso, que nunca estudou, né, a temática da cultura negra, da história da história da contribuição afro-africana no Brasil, né, de todo esse processo, como é que ele conseguiria abordar esses temas e faria se cumprir essa lei? Então, o meu trabalho, né, nesse sentido, ele acabou trazendo algumas abordagens pedagógicas para que o profissional da área da educação pudesse trabalhar as temáticas étnico-raciais em sala de aula. Bom, no primeiro momento no meu trabalho, eu acabei fazendo uma introdução ali, né, e me aprofundando também em todo o processo histórico, né, que se deu à formação da família negra no século XIX. Porque a historiografia, né, ou seja, os trabalhos de pesquisa dentro da história durante o tempo, né, principalmente no século XX, que abordaram essa temática da família negra, ou quase não abordaram, na verdade, ou abordava a existência de que havia a possibilidade de, no século XIX, ter formação de famílias negras, mesmo diante de um sistema opressor como era o escravista, mas isso ficou muito assim, superficial, ou era tocado apenas como relações esporádicas que aconteciam, ou por alguns historiadores como Emília Viotti da Costa, Caio Prado Júnior, era tratado como uma questão de promiscuidade entre essas populações, que eram relações sexuais que aconteciam esporadicamente ou por encontros furtivos, né? Então isso não era levado muito a sério, não se tinha compreensão total de como isso se dava, né? Então, o meu tema de pesquisa, na verdade, ele vem de uma linha conhecida como história social, que trouxe a perspectiva, vamos dizer assim, dos personagens excluídos da história, né? Daqueles que não eram levados em consideração
Porque a história até, vamos dizer assim, a virada do século XX, até o início do século XX, né, em toda a historiografia, mas principalmente eu digo que o marco aí essencial de virada dessas abordagens históricas se dá com a Escola dos Análises, quando ela foi criada em 1929, que trouxe uma abordagem multidisciplinar, relacionando e conectando, tentando conectar de alguma forma as abordagens em sociologia, nas áreas de pesquisa em ciências sociais, a antropologia, a geografia, dados econômicos, né, a área da economia, um pouco de estatística de alguma forma, né, ali está atrelado de alguma forma a parte econômica, junto com a história. Então, até então, a história era contada pelos grandes personagens, né? O que era relevante era conhecer, por exemplo, a Revolução Francesa por Napoleão Bonaparte, estudando Napoleão Bonaparte, conhecer a Revolução Industrial por meio das pessoas que construíram as fábricas, dos personagens ali que estavam à frente, né, da construção das fábricas, dos governos e trazendo aquilo como um processo vindo de cima para baixo, não de baixo para cima, né? Como a gente costuma dizer que essa nova abordagem é uma história vista de baixo, porque até então a gente teve uma história vista de cima, pelos chamados vencedores, né? Aqueles que, vamos dizer assim, sobreviveram, né? E que não estavam na linha de frente nem produtiva, se tratando da Revolução Industrial, nem aqueles que morreram nos campos de batalha, ali atrelados a, por exemplo, a Revolução Francesa, enfim, né? Então, a abordagem, essas novas abordagens na história, eu acredito que elas tiveram uma grande contribuição por meio da relevância, né, e da contribuição que foi a Escola dos Análises em 1929, ali quando ela foi criada, né, que é francesa. Então, o meu trabalho ele parte da seguinte ideia aí, que foi trazer uma perspectiva vista por meio das pessoas oprimidas, que eram os povos escravizados. Ou seja, até então se dizia que era impossível ter formações de famílias negras dentro de um sistema opressor como era o escravista, porque eles viviam no trabalho, na lavoura, não te sobrava tempo para mais nada, eles, né, sofriam muito e tanto que não tinham tempo para se relacionar ou criar, impossível criar famílias. Então toda a historiografia tratou dessas relações, não só as sexuais que eram identificadas pelos viajantes, né, que passavam pelo Brasil no século XIX. Um deles é o Jean-Baptiste Debré também, que fez várias pinturas sobre o contexto, né, escravista do Brasil no século XIX. Mas, então essa perspectiva ela trazia sempre essa visão de que como que as pessoas escravizadas poderiam de alguma forma se relacionar, constituir famílias. Isso era impossível, né? No máximo elas tinham relações sexuais furtivas, né? Ali distantes do cenário do trabalho, escondidos dos seus senhores ou das suas senhoras, enfim, né? Então, para que essa pesquisa, né, pudesse acontecer, a historiografia teve que ter uma virada aí, uma nova repaginação, vamos dizer assim, porque teve essa bagagem estrutural, né, de pesquisas relevantes em torno da questão da história social, da história vista de baixo, de dar voz a essas massas que até então eram silenciadas, muitas vezes por historiadores até mesmo que se diziam de linha marxista, né, que trazia essa perspectiva mais social da história. Infelizmente acabava gerando tudo ali quando esses dados eram apontados de algumas fontes de pesquisa, como documentos de atestados de batismos, de fontes, não só em atestados de fontes de batismo nas igrejas, mas também quando aparecia uma certidão de casamento ali de pessoas escravizadas que eram pertencentes a algum senhor ou alguma fazenda, isso era visto como algo que não era regra, era, vamos dizer assim, algo que acontecia de uma forma, assim, era uma exceção, não era regra. Então, a pesquisa principalmente do professor, que foi professor durante um tempo, né, da Unesp, né, que ele é estrangeiro, inclusive, né, Robert Slenes, que foi o trabalho principal que eu me baseei para desenvolver o meu trabalho,
que trabalha a temática da família negra, ele teve que fazer um esforço para identificar não só as fontes de pesquisas que pudessem dar pistas de que haviam formações de famílias negras no século XIX no Brasil, mas também ele conseguiu detectar que, por exemplo, houve essa formação dessas famílias se davam em regiões mais específicas, como eram as regiões de grande plantation, que eram as regiões onde se tinha produção em larga escala no Brasil, principalmente o Oeste Paulista, onde ele vai tratar ali de Campinas, onde as grandes lavouras, né, as grandes fazendas, elas tinham muito mais incidência de formações de famílias negras do que outras regiões que tinham núcleos de escravismo, né, ou pessoas trabalhando por exemplo, em fazendas ou em lugares que tinham apenas de 1 a 9 escravizados ou de núcleos menores de produção. Então, ele conseguiu detectar que essa produção maior, não só a produção econômica, mas a formação dessas famílias aconteciam em lugares que tinham uma incidência maior de produção econômica. Então, nessas regiões se tinha uma formação maior de famílias negras, né? Então, a minha perspectiva teórica do meu trabalho de pesquisa começou por aí, vamos dizer assim. Rafa, você abordou uma questão interessante, que por muito tempo, por muitos séculos, a historiografia abordou somente a história dos vencedores. Então, os vencedores de guerras, os conquistadores, né? E a história dos perdedores acabou se esquecendo, né? Seja qual o contexto for. E o nosso trabalho como historiador, como professor de história, também está nesse respaldo de resgatar a memória dessas pessoas, desses que se enquadram, né, como os perdedores. Então, as pessoas derrotadas, guerras, histórias na qual por muito tempo foram deixadas de lado. A minha pergunta é: qual foi a dificuldade que você teve na sua pesquisa de encontrar fontes fidedignas em relação à família negra no período colonial, uma vez que a gente tem uma série de fontes, de autores famosos que trabalham a respeito? Vou usar o exemplo aqui do Gilberto Freire, mas que também há uma série de críticas à abordagem que esse autor, como outros também, tem da sua visão em relação a família negra. Conta pra gente como foi esse seu processo de curadoria. Então, a minha pesquisa, eu não tive contato direto com fontes primárias, né, que a gente chama, que foi as fontes que foram desenvolvidas, né, no período que estava acontecendo aqueles fatos, né, as chamadas fontes primárias. Pode ser um documento do Estado, pode ser, como eu disse, né, um atestado de batismo, enfim, né, até mesmo uma certidão de casamento, né? O que mais assim poderia ser fonte histórica contextualizando essa questão dessa temática? Os certidões de óbitos e também ali, vamos dizer assim, os documentos criados quando um grande fazendeiro morria, né? Você tinha ali os inventários, chamados de inventários post-mortem, que eram feitos para distribuir a sua herança, o que ficou de riqueza dessa pessoa e de posses. E muitas dessas posses eram os escravizados, né? E era ali, nessas fontes primárias, que identificava-se essas personalidades, essas pessoas que estavam casadas, né? Então eram nessas fontes. Eu não tive contato, portanto, com essas fontes primárias. O meu contato foi fazer esse levantamento historiográfico a partir da chamada fonte secundária, que é a nossa bibliografia, né, que são trabalhos que a gente tem contato já feito a pesquisa sobre esse tema. E foi aí que eu verifiquei a necessidade de fazer depois disso, para conseguir atrelar com um dos problemas da minha pesquisa, que era justamente verificar se a formação da família negra histórica ela tem alguma influência na formação da família negra contemporânea. Então eu tive que fazer uma investigação de campo. Eu fui fazer um trabalho de pesquisa
de abordagem chamada abordagem semi-estrutural. É onde eu vou entrevistar, nesse caso eu escolhi escolas públicas, alunos afrodescendentes, né? Eu tive essa oportunidade de entrevistá-los, e nessas entrevistas eu acabei identificando que haviam traços de formação na formação da família negras deles, que eram também vinculadas aos traços históricos dessas famílias formadas no século XIX. Quando eu digo esses traços, para deixar mais claro o que eu queria fazer, era que no meu trabalho eu explico que as famílias elas se organizam de diversas formas, mas aqui eu vou destacar 3. Nós temos a organização da família tradicional, que é a chamada família nuclear, que é a pai, mãe e filho. Essa é uma organização familiar comum, né? Você tem uma, vamos dizer assim, né? Você criou uma, você é casado e tem uma filha, né? Eu sou casado, mas ainda não tenho, mas a minha organização familiar, possivelmente quando eu tiver um filho ou uma filha, ainda é nuclear. Nós temos a formação familiar conhecida como extensa, que uma historiadora e pesquisadora chamada Cláudia Fonseca vai trazer para a gente essa abordagem de família extensa, que é uma família que se organiza criando laços fora do casamento. Então ela traz para dentro da sua família, do seu cotidiano familiar, pessoas de fora. Quem seriam essas pessoas? Os padrinhos, que vão apadrinhar os seus filhos, né? O seu filho ou a sua filha, né? Você tem ali o comadre, a comadre, né? Essas personalidades que em regiões, vamos dizer assim, onde tem índice de baixa renda, né, na estrutura econômica, pessoas desprivilegiadas economicamente, esses índices familiares ganham essa conotação extensa, de estrutura mais extensa, onde ela cria laços com pessoas fora do casamento, né, que não necessariamente está presente dentro do lar. E nós temos aí uma terceira abordagem, que acredito que eu fiz parte na minha infância, até a minha parte adulta, e também muitas pessoas que também estão atreladas às condições econômicas menos favorecidas, que é a organização familiar intergeracional, que é aquela que dentro do seu lar tem pessoas que passam à terceira geração, ou estão atreladas à terceira geração. Então você tem ali um lar onde é composto pelo um avô, uma avó, um tio, né, ou um tio-avô. Aí você tem a mãe ou o pai e o filho, né, e um irmão às vezes também. Então são organizações familiares diferenciadas, né, que normalmente essas duas que eu expliquei, com exceção da nuclear, ela se dá com maior incidência nas camadas mais baixas economicamente falando, né. Então eu tive que fazer essa abordagem de campo para verificar de quais organizações familiares essas crianças, esses adolescentes estavam dotados, né? Pertenciam, né? De quais famílias eles estavam, quais famílias eles pertenciam, eles faziam parte, né? Então, a minha pesquisa, para conseguir chegar a algumas constatações no meu trabalho, eu tive que verificar não só a parte teórica de tudo que se tinha relacionado ou já feito ou pesquisado com relação a esses diferentes tipos de organizações familiares, e verificar se essas famílias negras atuais, a partir dessas crianças abordadas por mim, mantinham esses traços culturais que também se tinha no século XIX. A gente está chegando num momento crucial aqui do episódio, e eu queria que você comentasse, Rafa, quais as conclusões que você teve na sua pesquisa depois desses 2 anos de trabalho, e também que você comentasse sobre o produto que você gerou da sua pesquisa, né? Além de pesquisar sobre o tema, você focou todas as suas forças em atribuir um propósito, em algo físico, um produto que viesse a ajudar professores com o tema. Queria que você comentasse para a gente. Então, eu consegui, por meio dessas pesquisas empíricas, né, como eu falei, eu consegui detectar que havia uma grande incidência de famílias não só intergeracionais,
formadas, né, detectadas por mim, né, na formação das famílias desses alunos, desses estudantes. E então eu consegui verificar que as famílias, elas tinham uma incidência maior negras, né, contemporâneas, por meio da formação extensa e intergeracional. Então, o que seria isso, né? As crianças contemporâneas, a família dessas crianças, elas se organizam de forma extensa e intergeracional. Não nuclear. Nuclear fica a cargo, de acordo com as pesquisas que eu verifiquei, aqui já trazendo a parte teórica, a família nuclear, ela se dá muito mais nas condições familiares de classe média alta e classe média, né? Então, essa organização familiar, ela se dá nessas categorias econômicas. As famílias de baixa renda tendem-se contemporaneamente a formar laços mais extensos e intergeracionais, como foi o meu caso também na minha infância e talvez na de muitas pessoas que estão escutando a gente aqui nesse momento, né? Agora, sobre a parte pedagógica do meu trabalho, depois de todas essas conclusões, no primeiro momento eu sugeri, numa abordagem pedagógica, né, de uma das práticas sugeridas por mim no guia, foi que o professor ou a professora utilizasse não só desses conhecimentos teóricos que eu abordo ali no trabalho, para ter conhecimento de como que essas famílias históricas se estruturavam, e também sugerindo que elas desenvolvessem, junto com os seus alunos e alunas, o chamado Círculo de Cultura Freiriano, que era uma abordagem onde ela vai de forma horizontal, né, como o Paulo Freire diz, né, não numa forma que se dá a educação bancária, né, onde um fala e todos escutam, mas uma forma de interação, onde ninguém sabe mais que ninguém, né, todo conhecimento é válido de alguma forma, todo conhecimento pode ser utilizado para se chegar a um objetivo comum ou um entendimento sobre uma dada situação. E então, partindo da realidade social e econômica dos alunos, eu sugiro para esses docentes que vão ali de alguma forma, né, ler o conteúdo, né, usar o guia, que eles possam verificar junto com esses estudantes a qual família eles fazem parte. Mesmo que sejam alunos brancos, negros, descendentes de povos indígenas ou estrangeiros, enfim, não importa, seria uma forma de verificar a qual família eles fazem parte, né? A qual estrutura familiar eles se organizam. Então eu dou ali um passo a passo de como ela poderia fazer essas abordagens, trabalhar essa temática e levantar essas informações juntamente com os estudantes para poder chegar a essas conclusões. E aí depois eu sugiro, por exemplo, uma peça teatral, junto com uma tentativa de verificar, por exemplo, a qual realidade religiosa esses estudantes fazem parte, para trabalhar uma concepção de heterodoxia que acontecia muito no século XIX, que era uma mescla de dogmas religiosos da cultura católica com as culturas africanas, para verificar um pouco de como que se dava os processos práticos do culto religioso dentro dos lares, né? Então, eu trago essa abordagem teórica e também sugiro que a professora ou o professor, seguindo o passo a passo ali do guia, possa constituir uma peça teatral trabalhando essa questão da heterodoxia, trazendo uma situação hipotética ou assim uma encenação possível, constituindo um cenário, constituindo uma historinha, onde as pessoas ali, né, vamos dizer assim, atuando, pudessem, as crianças principalmente, pudessem retratar esse momento histórico do século XIX, onde aconteciam as práticas heterodoxas. Então é bem bacana, assim, nesse sentido, era uma das sugestões que eu achei, que eu me diverti mais em sugerir ali no guia. Depois eu sugiro também uma avaliação, né, uma avaliação contra-hegemônica, no sentido de constituir-se a avaliação por meio da discussão com os estudantes. Que a avaliação ela não viesse de uma forma opressora, ou seja, onde você esconde o conteúdo dos estudantes ou transmite de forma parcial,
peça para eles estudarem em casa, que é a forma convencional como acontece, e aí depois eles se preparem para a prova sozinho, por meio do seu estudo individual, e aí eles vêm e realizam a prova que foi ali elaborada junto com o professor, né, ou nas discussões de conteúdo, né, em sala de aula. A avaliação contra-hegemônica ela vai de forma diferente disso, ou seja, ao contrário disso. As questões elaboradas elas são constituídas juntamente com os estudantes, partindo da realidade cognitiva deles, dos estudantes, e partindo da realidade de conhecimento que eles têm, dado a sua realidade cognitiva, o que eles já viram, e trazendo ali essa abordagem de constituição das questões da própria prova como algo mais participativo, né? Onde eles possam participar do processo de constituição da prova, né? Então, essa é uma das atividades que eu finalizo ali no trabalho. Entre outras também que estão lá que eu já levaria mais um tempinho para explicar. Rafa, para a gente encerrar o episódio, eu queria que você também desse uma palavrinha da importância da pesquisa, da importância da ciência, uma palavra de incentivo para aqueles estudantes recém-graduados ou aqueles que estão terminando o ensino médio, mas que têm o desejo de irem além, se tornarem mestres, depois doutores. Qual a importância de fazer o mestrado, apesar das dificuldades? Qual a importância de realizar as pesquisas? E também dá um spoilerzinho pra gente sobre o livro que você está no período de construção referente à sua pesquisa. Beleza. Bom, eu acredito que as pessoas tiverem, né, a oportunidade. Infelizmente, a pesquisa no Brasil, ela se dá muito... ela é, de alguma forma, ela tem uma conotação de classe, né? A pesquisa, para se desenvolver uma pesquisa no país, você tem que ter uma certa condição, né? Econômica, de tempo. A condição econômica às vezes te dá essa possibilidade de criar tempo, né? Disponibilidade para fazer essas pesquisas. Mas eu acredito que infelizmente, a realidade das populações que teriam muito mais lugar de fala do que eu para desenvolver uma pesquisa como essa, que é as populações negras, né, que teriam um peso maior na sua fala, por viverem essa realidade, então teriam, apesar de eu também ter vivido dentro de uma família intergeracional, né, mas enfim, eu acredito que infelizmente a realidade do país ela não permite que essas pessoas alcem nem, infelizmente, a formação universitária, quanto mais chegar numa pesquisa de mestrado, infelizmente, devido às suas condições econômicas. No nosso caso, né, aqui reforçando, né, a nossa posição como docente nos deu essa possibilidade, né, de ter um pouco mais de tempo. Até de alguma forma existem algumas políticas que nos incentivam e nos concedem tempo para isso, né? Existem algumas facilidades aí nesse processo do funcionalismo público que nos permitem atuar na área de pesquisa com mais facilidade do que outras pessoas. Então, assim, infelizmente o cenário é difícil, mas para aqueles que de alguma forma têm oportunidade, têm disponibilidade para isso, que façam sim, que procurem fazer, porque principalmente na área das questões étnico-raciais, para se combater o racismo, há de se pensar que tem que se ter conhecimento para combater o racismo, porque a gente tem que reverter todo um processo de construção de uma ideologia muito presente na nossa sociedade. E para destruí-las, a gente precisa de conhecimento histórico. E um conhecimento, na verdade, que não nos oprima, né? Porque existe muitas informações por aí, como se acreditava até então, né? Por exemplo, o mito da democracia racial. Isso aí é um dos livros da história brasileira mais lidos lá fora, né? Ainda hoje, né? Gilberto Freire é um dos pesquisadores brasileiros mais lidos lá fora. Então ainda se acredita muito na ideia do mito da democracia racial. Então, para se destruir uma
uma ideologia como essa, é necessário pesquisa. É necessário, muitas pesquisas foram feitas para reverter esse processo. E veja como perdura, né? Como ainda é muito resistente, né? E como a gente encontra você nas redes sociais, caso alguém tenha interesse em entrar em contato com você, referente à sua pesquisa, sobre o seu trabalho? Bom, para me encontrar, eu tenho aí meu Facebook, né, Rafael Oliveira. Acredito que se alguém pesquisar por meio, né, da sua página, acho que me encontra com mais facilidade, né, ali no Facebook. Eu tenho o meu e-mail, que é Rafael, depois eu posso deixar para você fazer a divulgação. Rafael, vou soletrar, é DESAO90@hotmail.com, DESAO, que é de São Bernardo, né, o significado, 90 do ano do meu nascimento, @hotmail.com. E meu telefone aí para contato, meu WhatsApp aí, quem quiser depois também, é o 11 9 5479 1343. É isso aí. E só agradecer aí a oportunidade de ter esse debate tão importante aí com você. Comenta rapidinho sobre o livro. Então, o processo, né, eu tô aí agora, né, eu vou tentar levar todo esse projeto, né, que foi desenvolvido por mim, o guia e tudo mais, para uma editora, verificar os valores, né, porque tem toda uma carga aí pesada de valores. Infelizmente, para você publicar livro no Brasil não é barato. Divulgação científica nesse sentido é caro, né? É totalmente custeado, né? Se você não tiver uma fonte, uma universidade por trás de você, uma editora já que te acompanha há um tempo, no primeiro momento, para os marinheiros de primeira viagem, vamos dizer assim, tem um custo alto. Então, vou passar por esse processo, passar por um revisor, e aí verificar se eu consigo constituir uma parceria aí com o meu orientador, né, o Jason. Se ele estiver ouvindo, né, esse podcast, um grande abraço. E que ele verificar a disponibilidade dele para fazer parceria comigo aí no prefácio do livro para poder posteriormente publicá-lo. Então, ele está num processo bem preliminar, então eu acredito aí que esse é meu objetivo daqui para frente, é tentar passar por essas etapas para poder publicá-lo. Bom, família, chegamos ao final de mais um episódio super especial. Eu quero agradecer demais a participação do professor mestre Rafael. Queria pedir muito para que vocês seguissem o História Sem Crise de novo nas redes sociais e que vocês também, assim que o áudio subir no YouTube e chegar e for divulgado para vocês que está pronto aqui no Spotify e nos outros serviços de streaming, que vocês curtissem, desse um feedback legal, compartilhasse com os amigos, com a família, dando aquela fortalecida para que um dia a gente consiga alcançar um público extremamente maior e levar conhecimento para onde não tem. Eu sou o professor Vitor Mascarini, fico por aqui, um grande abraço e é isso aí. História sem crise.